Então vou convidando a todos a nos sintonizarmos com Jesus nesse instante, buscando a sua figura doce, meiga, dirigindo o seu olhar até você, levando-lhe a paz, a força, a fé, o bom ânimo e a certeza de que Ele está contigo, está com todos nós, neste planeta abençoado que nos serve de escola, de evolução, e vem assim nos trazer o bálsamo, fortalecendo o nosso espírito e nos deixando em condições de nos abrirmos para as suas palavras, deixando a sua paz envolver o nosso lar, familiares, a todos aqueles que sabemos necessitar do seu bálsamo reconfortante, acalmando todas as dores, secando todas as lágrimas e nos trazendo a força espiritual para avançarmos nesta trilha evolutiva que Ele nos convida. E que possa nos envolver em mais esse estudo, para que possamos ter aqueles olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E é nesta paz que nós agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vivemos um momento grave da história da humanidade. Periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Desta vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais, das nossas maravilhosas conquistas do infinito no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos, mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade. A depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura.
e do desequilíbrio. Vem agora ouvir-nos, apresenta nossa fragilidade e testa. Precatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez. Com alegria, sem um pânico, porque não tem razão. Aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar. Porque logo passará. Tudo passa. E o planeta terrestre está sob as bênçãos de Deus. E Jesus é o guia da humanidade. A grande barca que singra os mares do universo está sendo conduzida a um porto de segurança. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a solidariedade, a oração que está muito esquecida e digamos bem alto, vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz. Olá pessoal, como estão? Como disse Divaldo, sim, vale a pena viver, vale a pena estudar, vale a pena trabalharmos pela nossa felicidade, pelo nosso desenvolvimento espiritual. E é por isso que hoje estamos mais uma vez reunidos, estudando o Evangelho de Jesus, e o tópico do estudo de hoje é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esse capítulo está bem interessante a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então fica o convite para que nós possamos ler ou reler o capítulo 5 do Evangelho, onde extrairemos várias informações importantes para melhor compreensão do assunto. E hoje nós vamos abordar alguns aspectos desta bem-aventurança, especialmente aqueles que dizem mais respeito ao momento que nós estamos vivendo, para que haja uma melhor compreensão dessa prova a qual todos nós estamos sendo assim submetidos, e para entender esta bem-aventurança, assim como para entender as demais, e para entender o próprio Evangelho e a doutrina de Jesus, nós precisamos compreender todos esses ensinamentos pela ótica espiritual. Porque a partir do momento em que nós vamos compreendendo a nossa natureza espiritual, que nós vamos nos remetendo ao Pai, Pai Criador, e a partir daí nós vamos fazendo reflexões importantes que nos levam a caminhar na direção que Jesus nos convida. Porque se nós não observarmos por essa ótica do espírito imortal, e por aquela outra que mencionamos, quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, fica um tanto difícil nós compreendermos se valerá a pena seguirmos esses caminhos, seguirmos esse convite. Porque, na verdade, nós sabemos que este movimento demanda esforço, demanda um olhar para dentro, demanda uma autoaceitação, demanda trabalharmos auto-amor em primeiro lugar, porque uma das propostas que eu mais me identifico quando tenho a oportunidade de falar do Evangelho e da doutrina de Jesus é para que possamos compreender a frase em que Jesus resume o mandamento divino, resume os nossos deveres para conosco, para com o próximo e principalmente para com Deus. Quando ele vai nos dizer amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu sempre faço um convite para que nós invertamos a frase e possamos ler como a si mesmo amar o próximo. Então, desde o princípio, quando nós estamos iniciando
os estudos do Evangelho e da doutrina, eu gosto muito de propor esta reflexão, no sentido de nós percebermos a importância que precisamos dar a nós mesmos. Porque é a partir desta importância, deste alto amor, que nós vamos conseguir amar. E para que nós consigamos amar, nós precisamos compreender o Evangelho. E nesta compreensão, como havia dito, Jesus vai nos convidando a movimentos que muitas vezes são difíceis. Movimentos em que somos convidados a olhar, muitas vezes, para aspectos do nosso funcionamento, da nossa personalidade presente, que nós não gostaríamos muito, ou que não achamos que sejam tão nobres. Mas é a partir do amor e do alto amor que nós vamos fazer esta autoanálise sem julgamentos, a partir da autoaceitação. Então nós partimos desse pressuposto, de que é necessário amar-se para amar. E é assim que Jesus vai gradativamente tocando fundo em nossos corações. Porque na realidade, avançar nestes convites que ele nos propõe passa a ser um movimento em que nós realizamos em benefício nosso, para que nós alcancemos esse reino dos céus tão apregoado, tão almejado por todos nós. O estado de felicidade, o estado de paz interior inturbável, a serenidade que Jesus nos apresentava, a alegria que havia em seu rosto, que partia de sua alma em todas as circunstâncias. Então, esta beatitude que Jesus está nos convidando. E se nós tivermos os ouvidos de ouvir, se nós tivermos os olhos de ver, nós vamos entender a proposta do Mestre. Volto a dizer, precisaremos fazer movimentos que talvez não estejamos ainda tão acostumados ou que não sejam tão fáceis, mas os benefícios, os resultados, de fato, serão extraordinários. Esta fé, ela precisa ser cultivada em nossos corações. E não é diferente quando falamos que aquele que passa por suas aflições, sabendo passar, com a devida fé, com a devida resignação, com a devida perseverança, passando pela prova, buscando o aprendizado que nela está ali implícito, querendo nos trazer um ensinamento. Então, ao passar bem pelas aflições, pelas provas, pelas situações desafiadoras da vida, nós, ao agir desta forma, seremos consolados. Nós teremos a consolação daquele que empreendeu os esforços, que mobilizou os seus recursos internos, que potencializou aquilo de bom que carrega dentro de si, buscando essa conexão com o mais alto, pedindo as forças, pedindo a sabedoria, pedindo a resignação muitas vezes, e avança. Avança sem hesitação. E ao passar bem, nós estaremos já nesse percurso sendo consolados. Porque o Evangelho é a nossa consolação. A presença espiritual amiga é a nossa consolação. A bondade e a misericórdia divina é a nossa consolação. Porque sempre ao lado de toda prova, Deus oferece sempre, generosamente, uma consolação. E para entendermos melhor esta bem-aventurança, é importante que nós compreendamos aquilo que Allan Kardec nos oferece em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5.
Então nós teremos lá os itens 3, 4 e 5. O 3, falando da justiça das aflições. O 4, das causas atuais das aflições. E o 5 vai nos revelar as causas anteriores das aflições. Porque a compreensão do meio em que nós estamos inseridos, a compreensão de todo esse arcabouço chamado reencarnação, compreendendo que nós não tivemos o nosso princípio enquanto seres, a partir desta existência, que nós estamos vindo de milhares de anos de evolução até chegarmos nesse momento. Então, compreender que existe toda uma vida espiritual, a qual nós já somos familiarizados. Momentaneamente, na reencarnação, nós temos o presente divino do véu do esquecimento, para que nós possamos ter um novo ponto de partida, para que nós façamos uso daquilo que nós não esquecemos, ou pelo menos que não se perde, que são as nossas tendências. Então, para de alguma forma ter uma ideia do que possa ter sido a última existência, é importante verificar quais são as tendências que nós trazemos, tanto aquelas que podemos nomear como positivas, como aquelas não tão boas, que precisam ser olhadas. Então nós reencarnamos com as tendências, com todo o nosso cabedal de inteligência, com todos os recursos necessários para realizar deste novo ponto de partida uma existência ditosa, muito bem aproveitada. É para isso que todos nós reencarnamos, para aproveitar esta oportunidade da melhor forma possível. Sempre com alto amor e com o amor como nossos nortes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça das aflições. Então, quando nós falamos justiça, nós estamos nos remetendo a que tipo de justiça? A justiça divina. Então, nós estamos partindo do pressuposto chamado Deus. O Evangelho de Jesus, bem como a doutrina espírita, que apenas nos ajuda a rememorar o Evangelho, a esclarecer outros pontos que hoje a humanidade já tem condições de compreender, que a época de Jesus não tinha. Mas a doutrina vem apenas nos relembrar do que Jesus nos ensinou há 2000 anos. E, na verdade, continua nos ensinando, pois que Jesus, sabemos, é o nosso governador espiritual deste planeta escola. Então, nós partimos do pressuposto da existência de Deus. Deus é a pedra angular que vai embasar todo este processo de evolução. Porque é a partir daí que nós podemos voltar àquela proposta de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando ele nos ensina sobre a necessidade da reforma interior, sobre o caminho da reforma interior, e ele nos remete a Sócrates. E ele traz aquela antiga afirmação que é muito atual para os tempos de hoje, quando ele disse: conhece-te a ti mesmo. E para nós nos conhecermos de verdade, não aquilo que nós estamos, mas aquilo que somos enquanto espíritos, é imprescindível Deus como a nossa base de aprendizado e de edificação desse novo homem, desta nova mulher em Cristo, que vai muito além da mística, vai muito além daquilo que diz respeito ao religioso. Quando nós falamos do homem e da mulher renovados em Cristo, nós estamos falando de pessoas como nós,
que procuram se abrir para que Jesus faça parte de nossas vidas. Apenas isso. É como se nós buscássemos nele, que é o nosso modelo e guia, o norte para nos ajudar a que nos conduzamos pela existência terrena. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e de guia? Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. E a resposta é: vide Jesus. E Jesus vem nos revelar esse Deus justiça e esse Deus amor. Quando nós nos remetemos a Moisés, comentamos que predominou o ensinamento do Deus justo. Jesus, posteriormente, vem nos trazer o Deus que, além de justo, é amor. Esse binômio, justiça e amor, que precisamos guardar com muito carinho, para que tudo comece a ter um sentido maior na compreensão do Evangelho e da doutrina. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Kardec pergunta a espiritualidade sobre Deus. E está na pergunta 1, onde tudo começa. Livro dos Espíritos, 1857, a primeira obra kardeciana. Então, as vozes dos Espíritos superiores nos trazendo essas revelações maravilhosas que hoje tanto nos ajudam a evoluir. Então, resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Friso, na questão número 1. Então, além de considerarmos esta inteligência suprema, é importante saber que este ser, que este Criador, que este Pai é também bom. E esta bondade vai nos ajudar a ter nas aflições não quaisquer tipos de punição, mas sim de educação. Então, quando nós vamos solidificando esta fé em Deus, nós vamos também compreendendo que nada vem para nos castigar, nada vem para nos punir, mas tudo vem para nos educar. Então Deus é aquele Pai solícito, aquele que convida os seus filhos a aprenderem um caminho que os levem a um contexto feliz. E Deus aguarda ansiosamente esta nossa decisão, este nosso caminho ininterrupto nesta direção daquilo que é a nossa própria essência, o amor. Então ele nos faculta o livre-arbítrio para que nós, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio desenvolvimento, possamos avançar nesses patamares evolutivos maiores e mais felizes, que começam aonde estamos. Não precisamos esperar a desencarnação para nos sentirmos mais felizes verdadeiramente. Não no sentido que o mundo dá a conotação de felicidade, porém mais felizes no sentido de sentimento, de realização interior. Porque quando nós vamos nos norteando na bússola chamada Jesus, e nós vamos procurando fazer dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações algo que diga respeito, que tenha correlação com o amor que está em nós, nós estamos trazendo paz para o nosso ser, para a nossa consciência. E às vezes podemos pensar que saber da existência de Deus é algo que diga respeito apenas a uma fé, ou então a um sentimento de religiosidade. Mas quando nós observamos
com um olhar racional. Fazendo uso da nossa razão, nós vamos perceber que Deus se manifesta. Mas precisamos daqueles olhos de ver. Então a questão 4 do Livro dos Espíritos vai perguntar como saber da existência de Deus? Né? Como poder de alguma forma ter esta convicção? E a resposta dos Espíritos será no sentido de dizer que todo efeito tem uma causa. O Livro dos Espíritos vai nos convidar a aplicar o mesmo axioma, assim que ele nomeia, que os humanos aplicam às ciências. Não é? Então, todo efeito tem uma causa. Então, quando olhamos para a natureza, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para nós mesmos, e não conseguimos encontrar a causa como sendo o próprio homem, então a razão vai nos responder sobre tratar-se da existência, e mais do que isso, da presença de Deus, facultando aquilo que o homem não pode produzir. Os seres inteligentes da criação. Então, quando falamos dos reinos da natureza, quando falamos de nós mesmos, nós estamos observando, nós estamos, pela nossa razão, compreendendo que existe algo muito maior e que não se trata do acaso. Tanto é assim, e eu gosto muito de trazer esse esclarecimento, porque quanto mais nós embasamos as nossas considerações espíritas na ciência, mais isso dá força. Porque religiosidade, eu vou colocar religiosidade, não religião. Quanto mais nós vamos fazendo este mergulho para dentro, encontrando Deus, não só fora, como dentro, mas nós vamos também, a partir deste crivo racional, trabalhando junto com a ciência, para que ambas, religiosidade e ciência, nos tragam aquilo que nós chamamos de fé e não meramente de crença. Porque a crença, hoje nós acreditamos e amanhã podemos desacreditar. Mas a fé nada vai abalar. E o Dr. Cressy Morrison, que foi presidente da Academia de Ciências de Nova York, um químico muito respeitado, ele traz um artigo intitulado 7 razões para um cientista acreditar em Deus. Dr. Cressy Morrison, ele vai nos dizer que não existe acaso. Não há acaso. Deus não joga dados. Tudo existe por uma inteligência que nós não conseguimos compreender ainda. E ele nos propõe o seguinte experimento. Se nós pegarmos 10 moedas, numerá-las de 1 a 10 e colocarmos dentro de um saquinho, e pretendermos tirar a moeda de número 1, a chance disso acontecer será de um evento, de uma tentativa, de 1 em 10. Então, um acerto para cada 10 tentativas. Se nós devolvermos a moeda e quisermos tirar as de número 1 e 2 na sequência, nós teremos a probabilidade de um evento a 1000 tentativas frustradas. E se nós devolvermos estas moedas e quisermos retirar as de número 1 a 10 na sequência, a possibilidade será de 1 em 10 bilhões de tentativas. Então nós estamos percebendo por esse exercício simples de que não há acaso. E o Dr. Morrison continua dizendo. Ele vai dizer, se nós pensarmos no movimento de rotação do planeta Terra, girando em torno de si mesmo,
Este movimento se dá a uma velocidade de 1.600 km por hora. E não é por acaso. Porque se esse movimento de rotação acontecesse numa velocidade de 1/10 disso, ou seja, 160 km por hora, não haveria vida na Terra. Porque neste caso, o dia teria 120 horas e a noite, igualmente, 120 horas. Então, 120 horas de dia, um calor que impossibilitaria a vida na Terra. 120 horas de noite, um frio que também tornaria insuportável a vida na Terra. Dr. Morrison continua trazendo algumas perspectivas muito interessantes para nós. Ele vai dizer que a nossa atmosfera ela está situada exatamente onde precisa estar. Se ela estivesse 1 quilômetro mais rarefeita, diferente do ponto onde ela está, a vida na Terra não seria possível. Isso porque, diariamente, cerca de 50 milhões de aerólitos e meteoritos invadem, ou tentam invadir, esta atmosfera. E, na verdade, esse escudo gasoso impede que esses elementos penetrem esta atmosfera que poderiam provocar incêndios inimagináveis. Então, se isso acontecesse, não haveria vida na Terra. O Dr. Morrison nos diz que o planeta Terra encontra-se a uma distância da Lua de 370 mil quilômetros. E não é por acaso. Porque se essa distância fosse, por exemplo, de 70 mil quilômetros, a vida na Terra também não seria possível. Isso porque o nosso satélite natural exerceria uma pressão magnética tão forte em nosso planeta que as ondas dos oceanos se elevariam de tal forma que alcançariam os picos mais elevados do Himalaia, o que impossibilitaria a vida na Terra. Ele diz que esta nossa Terra abençoada encontra-se a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol. E não é por acaso. Porque se o Sol estivesse mais distante ou mais próximo, a vida na Terra também não existiria. Isso porque, se estivesse mais próximo, o calor exacerbado impossibilitaria a condição de vida. E se estivesse mais distante, haveria insuficiência dos raios solares, promovendo a vida biológica e, naturalmente, a vida deixaria de existir. Nada é por acaso. Dr. Morrison nos diz que o nosso planeta Terra encontra-se com seu eixo na angulação ideal, 18 a 24 graus. E não é por acaso. Porque se estivesse na vertical ou numa outra angulação, a vida na Terra também não seria possível. O que aconteceria? Os gelos antárticos desceriam na região do Equador e isso promoveria um cataclismo inimaginável, destruindo a vida na Terra. E, por fim, ele nos diz que os oceanos estão exatamente onde precisam estar. Porque se estivessem 3 quilômetros mais profundos, a vida na Terra não existiria. Isso porque o oxigênio seria absorvido, se misturaria com gás carbônico e a vida na Terra seria impossível. Então nós estamos vendo razões para um cientista crer em Deus. E isso precisa ser externado a todos nós. A crença, o saber da existência divina. E mais do que isso, nós vamos buscando na doutrina conhecer um pouco mais sobre os atributos de Deus. Primeiro no Evangelho. Nós temos em Marcos, por exemplo, uma passagem em que um jovem se aproxima de Jesus e ele vai dizer assim: bom mestre, o que devo eu fazer para alcançar a vida eterna?
Jesus responde: por que me chamais bom? Bom, somente Deus o é. Então Jesus frisa esta bondade magnânima do Pai. E vejamos que Jesus trata-se de um espírito, um anjo, possivelmente um arcanjo, um espírito puro, que esteve entre nós, tendo atingido o grau máximo dessa escala espírita que Allan Kardec nos apresenta. Então, bondade de Deus. No item 13 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Deus é eterno, não teve começo nem fim. Deus é imutável, assim como as suas leis. E todas as suas leis guardam relação com a lei do amor. Deus é imaterial. Deus é todo-poderoso. É soberanamente justo e bom. Mais uma vez, nós percebemos a justiça e a bondade. E mais uma vez, nós chegamos à conclusão de que as aflições pelas quais todos nós passamos têm uma justa razão de ser. Que nos outros itens 4 e 5, veremos que se essas razões das aflições não se encontram na existência presente, essa causa das aflições, se não é atual, ela estará em alguma outra existência. E aí nós vamos pensar, para quê? Não por quê. Por que passamos? É uma resposta que talvez nós não tenhamos. Agora, para que passamos? É algo que nós podemos buscar, que nós devemos buscar à luz do Evangelho de Jesus. E é claro, também por meio das nossas preces, onde nós vamos conversando com os nossos amigos espirituais, em especial o nosso anjo de guarda, ou mentor individual. Porque sempre quando há uma intenção sincera de nós, criaturas, em nos melhorarmos, em trabalharmos alguma tendência que diga respeito com o egoísmo, que precisa ser melhorada, por exemplo, a necessidade de perdoar, a necessidade de sermos mais compassivos, mais tolerantes, mais pacientes, sempre quando há esta vontade sincera, nós pedimos isso. Nós pedimos o para quê. E a espiritualidade, de alguma forma, nos ajuda a trazer as respostas que nós precisamos. Então, para quê? O que a aflição, o que a prova, o que a dificuldade está me trazendo? Qual a virtude do Evangelho que eu talvez precise desenvolver? Então nós vamos vendo, pelas explanações de Kardec, que quando ele fala das causas atuais das aflições, elas são a maioria das aflições. As causas atuais constituem-se a maioria das aflições. Porque na realidade, a maioria delas, nós temos a causa das nossas próprias ações. Muitas vezes a aflição vem porque nós estamos remando contra a maré. Quando nós conhecemos Deus, ainda que dessa forma que nos compete conhecer, nesse nível de evolução que nós estamos, evidentemente que os puros de coração verão a Deus, nós chegaremos lá. Mas por ora nós temos condições de conhecer esse Pai justo e amoroso, que nos ajuda a compreender a nossa natureza. E juntamente com a questão do amor por si mesmo, esse outro aspecto de reflexão é um assunto que eu gosto muito de falar, porque é a base
de todo entendimento doutrinário. Quando nós ouvimos dizer nas Escrituras que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso foi uma grande verdade. Quando nós vamos compreendendo que Jesus nos revela que somos deuses, podemos fazer o que Ele fez e muito mais, no sentido de formar um raciocínio de que temos Deus fazendo parte da nossa natureza quando nos criou, a sua imagem e semelhança. Quando falamos daquele atributo imaterial de Deus, imaterial, nós estudamos na doutrina espírita que não se refere a absolutamente nada que seja material, nem mesmo em níveis mais sutis de matéria. Quando falamos no corpo espiritual que reveste o nosso espírito ou alma, nós estamos falando de um perispírito que é material. É material no sentido da sua constituição. Entretanto, a nossa alma ou espírito é imaterial, tal como o atributo divino de ser imaterial. Então, é aí que nós vemos que, de fato, fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus nos criou com o amor estampado nos nossos espíritos, com a centelha divina que nos cabe fazer desenvolvê-la. Esta centelha divina chamada amor é a essência do nosso ser. Então, quando nós pensamos no Evangelho, nós estamos verificando ensinamentos que nos levam a ações amorosas. Porque aquele que é caridoso está amando. Aquele que perdoa está amando. Aquele que age com paciência, com compaixão, com tolerância, está amando. E quando nós vamos percebendo que estas bem-aventuranças, volto a dizer, bem-aventurado significa feliz. Feliz o que é misericordioso. Feliz o que passa, sabendo passar pelas aflições, que são ensinamentos importantes. Feliz aquele que é pobre segundo o Espírito. Feliz aquele que é pacificador. Nós estamos falando em movimentos do amor. Todo movimento no bem são movimentos que fazem com que nós estejamos em equilíbrio. Todo movimento que guarda relação com sentimentos nobres e com atitudes nobres fazem com que nós caminhemos com equilíbrio. Não só o equilíbrio emocional, espiritual, mas também físico. Isso porque a ciência tem revelado esta relação que existe entre enfermidade e distanciamento de emoções equilibradas. Ou seja, emoções e saúde vão se relacionando intimamente. Emoções positivas vão proporcionando bem-estar. Emoções negativas comprometendo a nossa saúde. A exemplo, quando perdoamos, estamos trabalhando a harmonia do nosso corpo físico. Porque é a partir do sentimento que está no espírito que isso vai repercutir-se no nosso corpo físico. E quando nós estamos em mágoa e ressentimento, por exemplo, nós estamos indo contra a nossa própria natureza amor. Então fica muito tranquilo entendermos que aquilo que é bom, aquilo que é nobre, aquilo que faz bem para si e para o outro, faz com que nós estejamos em equilíbrio. E aquilo que nos distancia desta senda nos traz aflições. Então, nas causas atuais das aflições, Kardec enumera uma série de circunstâncias que o homem, que o ser humano, por si mesmo, é responsável por elas.
Então ele fala que provavelmente pode ser aquela aflição oriunda do seu orgulho, ou da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua intolerância, da sua impaciência, da sua falta de fé, de gratidão, da sua falta de perseverança ou de sua própria imprevidência ou imprudência. Então nós vamos considerando estas causas aflitivas, todas elas, como sendo reflexos do nosso desalinho com o caminho natural que o Pai da vida nos convida, que é o caminho do amor, que é o caminho do bem. E é claro que muitas vezes estamos, sim, nesta senda, neste caminho, e aflições chegam da mesma forma. Então, se a causa não está na existência atual, poderia estar uma outra existência. Para quê? Para nos ajudar a desenvolver as virtudes que necessitamos. Ou para nos ajudar a verificar como nós estamos passando pelas provas. Ainda estamos no mundo de expiação de provas, caminhando para um mundo de regeneração. O momento pelo qual passamos é nítido este movimento em que circunstâncias adversas chegam para acelerar este processo, em que o despertar de consciência se faz urgente, para que reconhecer a própria natureza se faz imprescindível, necessário, hoje, aqui e agora. Então nós vamos considerando muitas aflições como provas, se não se tratarem de questões íntimas que ainda não trabalhamos. Então, muitas vezes, a exemplo, quando consideramos uma mágoa que se torna muito duradoura. Então, aquela tristeza, aquela decepção, aquela situação, ela aconteceu. E isso não tem como mudar, tem como ressignificar a situação. Mas quando ao invés de eu trabalhar à luz do Evangelho, a necessidade da compaixão, da compreensão de que cada um faz o que pode naquele momento, dadas as circunstâncias do momento. Se eu não fizer um trabalho de entender a natureza do outro, porque a natureza do outro é igual à minha natureza, é divina. Entretanto, esse burilamento interior, Deus delega para nós. Porque o mérito deste atingir do reino dos céus deverá ser nosso. Por isso nos faculta o livre-arbítrio. Então, quando vemos uma situação em que a mágoa pode entristecer o ser e pode, inclusive, prejudicar sua saúde de uma forma, às vezes, irreversível nessa existência. Nós estamos o quê? Compreendendo que é necessário agir no amor. Para que haja equilíbrio, é necessário agir no amor. Então, talvez aquela pessoa tenha sido um instrumento de prova. Alguém que está ali para oferecer um aprendizado. Porque nós só vemos se, de fato, desenvolvemos a virtude na medida em que somos provados por situações e saímos bem da prova. Então, bem dizer aquele que serviu de instrumento de prova. E realizar o trabalho que é necessário ser feito para que a aflição se desvencilhe. Para que a virtude sendo consolidada, não mais aquela tristeza, não mais aquela ausência de alegria de viver, e não mais
aquela mágoa ou má água que pode danificar todos os tecidos delicados que constituem o nosso corpo físico. Então nós vamos percebendo a importância desse mergulho a nós mesmos. A importância do mergulho com alto amor, aceitando-nos como estamos, porém não nos conformando com aquilo que precisa ser melhorado. É necessário melhorar. Porque as bem-aventuranças, elas são um convite à felicidade. E a felicidade só chega na medida em que este autoencontro, este auto-mergulho e esta autotransformação, ela se processa dia após dia, gradativamente, mas com esse olhar bem definido de que vale a pena viver o Evangelho. Como Divaldo disse, vale a pena viver. Reiteramos, vale a pena viver e vale a pena trabalhar pela nossa felicidade. É o que Jesus está nos convidando. E quando passamos pela prova ou pela expiação, a diferença entre prova e expiação, as provas, elas muitas vezes têm um caráter educativo, no sentido de propiciar condições para se desenvolver virtudes. A expiação, ela tem uma característica em que trata-se de uma consequência natural de uma ação equivocada. Vamos imaginar que num ímpeto de cólera, de intemperança, alguém acaba se machucando ao bater numa parede, por exemplo. Então aquela ação promoveu uma reação. Foi uma ação impensada negativa que promoveu uma consequência negativa. Então a expiação, ela não deixa de ser uma prova. É uma prova. Mas quando o espírito está resignado, quando ele está maduro, consciente de que aquela expiação é o prelúdio da cura espiritual, ele passa de uma forma diferente. Porque a resignação tem a ver com o consentimento do coração. E certa vez me lembro de um assistido na Cela das Fraternidades que tinha uma limitação que era cognitiva e também não conseguia movimentar-se, então ele andava de cadeira de rodas. Mas ele expressava naquilo que ele conseguia fazer uma paz interior tão grande, uma serenidade tão grande, porque no fundo, seu espírito sabia, e provavelmente essa escolha deve ter partido dele próprio por alguma razão, que diga respeito a pacificar a própria consciência. Muito que provavelmente não podemos afirmar categoricamente, mas tenha ali uma relação com alguma situação que precisou ser corrigida. Algo que possivelmente tenha ocorrido, nunca podemos afirmar categoricamente nada, mas às vezes o espírito, ao tomar consciência, ele escolhe determinada prova, ou trata-se de uma expiação. Não é? A prova pode ser para que ele aprenda determinadas questões importantes, enquanto também todo o meio familiar aprende junto. Mas pode ser também uma expiação onde há a consequência de algo, mas não para punir, mas para que haja a pacificação da própria consciência. Porque quanto mais nós compreendemos o Evangelho,
mais nós vamos nos tornando responsáveis pelas nossas ações. E esta responsabilidade sempre vai nos dar um ensejo de corrigir e reparar. E algumas circunstâncias, elas são curadas na medida em que o Espírito pacifica a sua consciência. Seja passando por alguma situação que muitas vezes ele próprio escolhe, ou seja, convertendo os equívocos do passado em ações caridosas, que é uma outra forma que nós podemos resgatar o nosso passado, que nós podemos resgatar a nossa própria consciência, que quando encontra-se em culpa, o bem que se faz anula o mal que se fez. Então nós estamos vendo a presença divina nos dando a possibilidade de compreender que a sua lei está em nós. A lei de amor é intrínseca ao ser humano. Por isso que quando estamos em amor, como afirma João, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então a doutrina vem nos trazer esta ideia de religiosidade que vai propor a nossa comunhão com o Pai. Não a crença, a comunhão. Porque a comunhão nos leva a saber que Ele está em nós. De que nós partimos deste Criador. Que a nossa essência espiritual é dotada de amor, dotada de perfectibilidade. E é como se nós fôssemos pedras preciosas, mas ainda não na condição de um diamante. E as sucessivas existências vão nos ajudando a que cheguemos a esse diamante belíssimo. E vale dizer que Deus é tão amoroso, incondicionalmente amoroso, que Ele já nos vê como um diamante. Ainda não estamos assim, mas Ele nos vê assim. Lembremos, Deus conosco. Num trabalho educativo, num trabalho de olhar para si e procurar os mecanismos internos que todos temos para aprimorar aquilo de bom que nós já carregamos e desenvolver aquilo que ainda nos falta, mas sempre com amor a si mesmo. Sempre com Jesus sendo o nosso modelo e guia. Lembremos-nos, Jesus teve o mesmo ponto de partida. Jesus galgou todos os degraus da escala evolutiva até chegar a esse grau de perfeição relativa, porque absoluto somente Deus. Mas caminhou, desenvolveu-se e hoje está entre nós para nos indicar o caminho. E o caminho é o amor. O caminho é descobrir-se como espíritos imortais, saber da nossa potencialidade e do destino que nos está reservado. Nós estamos fadados à perfectibilidade. Nós estamos fadados à perfeição. Se há um destino certo para todos nós, chama-se felicidade. Talvez tenhamos nos demorado um tanto para este nível de conscientização de hoje. Esta existência de todos nós é a melhor de todas, porque é aquela que nós estamos mais conscientes da nossa realidade enquanto espíritos e do quanto é necessário, urgente, que nós olhemos para esse espírito e possamos ver além das dificuldades, além das aflições. As aflições surgem como oportunidades. As aflições, as dificuldades, as provas chegam como ferramentas de trabalho. Situações em que nós precisaremos movimentar os recursos da nossa inteligência,
os recursos dos nossos melhores sentimentos, para termos a força necessária de desenvolver tudo que Jesus nos convida. Então, agradecer. Paulo de Tarso já dizia, a tudo rendei graças. A gratidão, ela guarda relação com esta resignação. Há circunstâncias que nós não temos como mudar. Então nós pedimos a Deus sabedoria para compreender quais situações são essas. E há aquelas que nós devemos trabalhar para melhorar. Também pedir sabedoria ao Pai para que nós nos mobilizemos, que nós trabalhemos, que nós lancemos mãos à charrua e possamos realizar esse cultivo do Espírito com alegria, porque vale a pena viver, vale a pena ser feliz. E nós agradecemos a Jesus pela imensa oportunidade que nos oferece, para que nós atinjamos esse nível de felicidade que Ele nos convida e que é possível desejar. O amor é o caminho. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos que feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias do corpo e nem as angústias da alma. Os seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Gratidão. Beijo no coração de todos e até o próximo encontro.